Bom, eu sou Francisca Neta, sou trabalhadora da casa e hoje eu trouxe um tema de um livro que eu ganhei há mais de 4 anos e que eu folhei esse livro, mas sempre olhei para ele como uma possibilidade de conversar com mais alguém ou com um grupo para a gente discutir o conteúdo desse livro. Mas nunca li todo, eu sempre só folheava, olhava alguma coisa e deixava. E agora, depois de um treinamento, que eu me prontifiquei a participar como ouvinte de palestrante, eu estou aqui e trouxe esse livro, né? Um dos temas que ele trata para uma reflexão. Este é um livro chamado As Dores da Alma. Ele foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, quer dizer, ele ainda tem dois nomes que eu tenho, que é Francisca Neto, e ele é Francisco Neto. E foi ditado, esse aqui não fala psicografado. Eu achei interessante isso por Hamed. E ele traz assim como uma contribuição. Ele foi lançado esse livro em 98, com a finalidade também de trazer o conteúdo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, né, o conteúdo que tinha, e trazendo uma reflexão sobre essas dores também de uma pesquisa que foi feita, e também de profissionais da área de psicologia e tudo. Então, ele traz uma reflexão, e eu achei interessante, ele diz assim, antigamente nós tínhamos 7 pecados capitais, e esses pecados eram vistos, as pessoas eram punidas por esses pecados. Hoje se entende que esses pecados são problemas que a pessoa precisa de ajuda, precisa ser acolhida, precisa ser vista de outra forma. E ele não vai tratar dos 7 pecados, ele vai tratar dessas dores que nós trazemos para refletir. Ele diz assim, é uma contribuição para que cada um faça uma autoanálise e ver o que pode ajudar. Por quê? Nós estamos aqui como espírito em processo de evolução. Se estamos aqui, ainda não evoluímos o suficiente para não vir aqui e passar por isso. Estamos passando por um momento onde estamos vendo N problemas acontecendo no Brasil e no mundo. A sociedade como um todo, a gente olha e parece que está tudo sem governo, desgovernado. Sem governo, eu digo assim, a vida de todos. Não estou falando politicamente, gente, estou falando de tudo. A gente olha e parece que não tem saída. Olha a guerra de um lado, conflito do outro, fome do outro, doença do outro, pandemia de outro. Então, a gente está vivendo um processo que é realmente de transição da Terra. E nós estamos aqui, gente, não é à toa, a gente pediu para vir esse momento. Esse é o momento que a gente pediu para vivenciar. E essa mudança da Terra, de um planeta de expiação, contam com a gente para um planeta de regeneração. Nós temos um papel fundamental agora nesse processo. Todos estamos sendo convocados a fazer a sua parte. Mas não é olhando o outro, mas não é só o outro. Olhando para cada um de nós, olhando para nós, para nossas dores, como isso eu sinto em mim, como isso tem reflexão em mim. E foi interessante porque, no fundo, cada vez que você estuda alguma coisa profundamente para chegar aqui, você tem que olhar para você também. Eu fiz uma palestra aqui numa quinta-feira sobre crises existenciais, que também são fases da vida. E esse aqui também é um processo. Então, ele vai falar aqui da crueldade. E o que me chamou também a atenção não é só a crueldade, é a autocrueldade. Que ele fala, desculpa, eu estou com a amígdala aqui por causa de um processo alérgico, aí é complicado. Mas vamos lá, tá? Então, essa crueldade, autocrueldade, ele diz, é a maior agressão que a gente faz conosco. Né? E ele diz que ela se manifesta também por nossa covardia. Mas eu não quero entrar nela agora, porque também me chamou a atenção, eu estou até com água aqui, mas
Eu quero falar mesmo da crueldade, que a gente tem N exemplos. Eu não vou falar das guerras que todo mundo observa. Guerra, quem ganha, quem perde. O que a gente vê em guerra? Não importa quem tem razão, quem não tem, todos perdemos. Porque o que a gente vê? A crueldade vai se manifestar num conflito no seu mais alto grau. A gente viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, nos conflitos também, porque mesmo aquele soldado que não tem intenção de ser ruim, ele está ali para defender a vida dele. E ali ele se envolve, ele entra num processo de ódio, de rancor e manifesta a nossa parte primitiva, que a crueldade a gente ainda traz porque ainda não nos libertamos dessa parte nossa que é primitiva ainda, que ainda é muito forte em nós. Então, essa crueldade a gente vê, como eu falei, em todo lugar. Mas ela também se manifesta em outras situações que a gente nem imagina. A gente pensa assim, como foi a morte de Jesus, que ele vai falar. Até o lugar onde levaram Jesus, que chama Calvário, foi também uma forma de crueldade. Era um lugar onde existia, era denso, era alto, era lúgubre o lugar mesmo, crânio, o mau cheiro das mortes que viriam lá, até isso. E a tortura que ele sofreu. E o que ele veio trazer para nós? Ensinamento. Veio dizer, é possível fazer diferente. É possível vivenciar de outra forma. A Joana de Ângeles mesmo, ela coloca nesse livro que eu fiz referência aqui, Conflitos Existenciais, ela falou que ainda é uma opção nossa tentar sofrer para mudar. Ainda não conseguimos fazer escolhas que sejam amorosas conosco, que é conosco. Quando eu machuco alguém, eu não machuco só a outra pessoa, eu estou machucando minha alma. Aqueles que têm evidência, que vê o nosso perispírito, ele vê. As dores que eu causei em alguém, está machucando meu perispírito também, minha alma. Então eu vou responder por isso. Eu respondo por isso. Não só nessa vida, não só aqui judicialmente, mas em outras vidas. Então isso também. Eu não consegui colocar aqui, então vou ler algumas que realmente não vou lembrar disso tudo, gente. Então aqui, como a crueldade ela se manifesta, né? Como que ela se manifesta? Por pensamentos, por ações ou não ação, ela se manifesta. E aí chama a atenção assim, ó, defesa da violência. Aqueles que ainda acreditam que pena de morte resolve o problema da violência na sociedade. Então, quando eu defendo isso, aquele meu lado de crueldade ainda está se manifestando em mim, porque eu acho que é com a violência, eu executando o outro, que eu vou eliminar outra violência que ele cometeu. Como a gente acredita em que a gente tem várias oportunidades, então, por espírita, não é só essa vida. Eu vou corrigindo. Eu tenho minha infância, adolescência, em todas as fases, quer dizer, não só, eu estou falando de infância minha como ser espiritual, ser em desenvolvimento. Então, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou me libertando daquilo que é meu primitivo, eu vou aprendendo, fazendo melhor. Então, como que a gente vai acreditar que matar uma pessoa que ainda está nessa infância, ainda está no seu lado primitivo, é justo? Será que é justo? Será também que essa pena de morte resolveria o problema da violência no mundo? Porque nós temos países que adotam e até agora não resolveu a violência. Então, precisamos de outros mecanismos, de coisa mais justa. Claro que isso não está eliminando a justiça do homem, não está eliminando dele ser preso, de ficar. Se uma pessoa não tem ainda condição de conviver com a sociedade, tudo bem, ele precisa, ele cometeu um crime, tem como recolher. Mas porque eu preciso eliminar esse espírito.
E quem disse que ele passando para o outro lado, ele não vai influenciar outros mais, com muito mais capacidade de fazer o que ele fez. Ainda tem mais essa situação. Aqui, mediante indiferença. Isso aqui me chamou a atenção, que eu recebi um vídeo essa semana, esse de rede social, onde tinha um catador de latinha numa praia do Nordeste, e o rapaz resolveu perguntar para ele se ele estava trabalhando, se aquilo dava para ele viver, e tudo, e ele começou a se emocionar. Aí ele perguntou, por que você está assim? Aí ele dizia assim, você falou comigo. Aí ele disse, por que não? Ele disse, hoje eu estava chorando muito, passou um casal por mim, e a mulher falou para ele que eu estava chorando, e ele foi e disse para a mulher, não tem nada a ver conosco. Isso não é problema nosso. Então aquilo machucou ele bastante, não basta a situação que ele vivencia e que ele foi contar, inclusive. Ele é de Brasília, a mãe estava muito ruim, ele viajou, a mãe faleceu, ele entrou num estado de depressão e vive hoje na rua catando latinha. Então você vê, a nossa indiferença também machuca. E ela é uma forma nossa cruel, porque ainda é, quando eu sou indiferente ao outro, eu ainda tenho isso em mim. Eu tenho que, é isso que eu chamo, é um convite, o que eu trouxe aqui é um convite para a gente olhar nossas ações e saber o quanto ela influencia, o quanto ela pode nos machucar, mas machucar o outro, né? O outro também, a outra parte que é por meio da ironia e mentira. As mentiras causam até morte também. A ironia machuca, mas a mentira, quando bem armada, pode causar muitos problemas, tanto dentro da família, como fora dela, como provocar a morte de alguém, né? Provocar muitas coisas ruins. Então, aquele que faz isso, ele pode até não ter consciência do efeito dominó desta mentira, né? Mas ela é uma forma ainda cruel. Quando também nos colocamos acima do bem e do mal, como se a gente não participasse, como se a gente não tivesse nenhum defeito. Então, ainda eu estou escondendo coisas, isso aqui é pior, porque geralmente, quando essa pessoa está simulando, né, eu estou acima, ele está fazendo coisas erradas, está manifestando essa crueldade de alguma forma e de forma escondida para ninguém perceber. Pensar em alguém com raiva. A gente não tem ideia de como nossos pensamentos eles se materializam às vezes. Essa Fabiana, que tem a palestra do mesmo nome, e ela tá com o mesmo livro, né, nessa palestra que ela fala de crueldade, ela fala uma história que um casal foi procurar o Chico. A mulher apresentou uma dor de ouvido que não passava e tal, e o Chico Xavier, foi curar a mulher. E depois chamou o casal. O que houve entre eles? Que saiu muitos miasma, muita coisa, muito material do ouvido. Eles brigando, e o marido teve uma forte vontade de dar um soco. Então, ele não tocou nela. Detalhe, não tocou, ele só pensou com muita raiva. Então, essa energia que a gente impõe numa raiva, ela chega. Ela é muito forte, ela é maior do que a gente pensa. Se a gente pensasse o bem com toda essa energia, o quanto de bom nós poderíamos fazer, né? Vibrar com o mal. Gente, olha só, o inimigo nosso dá mal. Aí, bem feito para ele, né? Assim, a gente vai pensar, ó, bem feito, mas também, né, essa pessoa merecia. Então, vibrar com o mal ainda é resquício dessa crueldade.
Essa é a crueldade que vive na nossa periferia e que influencia a nossa vida e na do outro. Julgar o outro. Todo dia eu peço, por favor, Pai, me ajude a sair do julgamento, que a gente gosta de fazer isso. A gente olha a situação e diz, será que não vê? Será que... Né? Por que não faz desse jeito e tudo? Um dia eu chego lá. Espero que... eu não estou deixando para outra vida, não, tá? Eu estou começando da agora. Esse negócio de deixar que o pessoal acha que espírita sempre deixa para outra vida, não. Eu estou desde quando, sei lá, mais de 30 anos atrás, eu venho tentando me corrigir, tá? Ainda estou no caminho, gente. Está bem longe. Então, aqui, a outra coisa que me chamou a atenção, aí eu entro agora na autocrueldade. E ele chama a atenção como é que a autocrueldade é vista pelos outros. Como virtude. Mansidão, paciência e serenidade. Aí todo mundo, né? A pessoa, nossa, tem muita paciência. Mas o que é essa paciência? Não quer dizer que toda pessoa que é paciente, gente, esteja se machucando. Se ela evoluiu, ela não está se machucando. Agora, quando ela está fazendo isso, ela está ela está se reprimindo, está sufocando, como eu vou chegar aqui, sufocando sentimentos, ela está se destruindo, está se machucando seriamente, entendeu? Então, por que ela se instala em nós? Sentimento de inferioridade. Então, aqui, um sentimento forte de inferioridade. Eu não permito me manifestar como ser, porque eu não acho que eu tenho um lugar. Eu não respeito esse meu lugar. Eu não me vejo como um ser que eu mereço estar em determinado lugar, que eu posso mais do que eu imagino. Eu não me valorizo. Eu não vejo o meu potencial. Isso acaba conosco. O temor em se expressar. Eu não quero falar, não quero machucar ninguém, não quero dizer nada. Vai que a pessoa se aborreça. Tá. Em mim, como isso está machucando? O quanto isso está me ferindo e eu não estabeleci limites. A violência verbal, muitas vezes ela continua por falta de limite. E a violência verbal é um caminho para a violência física, né? Que a violência ela tende a crescer. Então, a pessoa, não, eu nem liguei também, se eu for brigar, não é brigar. Não estou incentivando aqui ninguém também a brigar. É simplesmente se posicionar, dar um basta. Também você pode dizer isso, machucou, pode não ser naquele momento da briga e tudo, ficou calado para que a briga não se tornasse uma coisa mais forte, tudo bem. Mas chama a pessoa e diz assim, fulano, isso aí me machucou seriamente. Eu não gostei do que você falou. Isso doeu em mim. E uma coisa importante é falar o que doeu na gente. Não é o outro. Você fez isso. Não, é como isso chegou para mim. Que isso é a crueldade. A gente não tem noção como chega para o outro. E é isso que precisa. E na autocrueldade, é preciso que a pessoa que está nesse processo veja, né? Ela veja nela como essas falas ou essas ações chegaram até ela, como machucou, o quanto machucou. E por que eu estou deixando? Até que ponto eu vou aguentar isso? O que nós estamos enfrentando hoje com, né, a violência contra a mulher? Exatamente quantas ficaram caladas por quanto tempo? Né? E por que deixou que a coisa chegasse a esse ponto? Né? O medo, teve temor de se manifestar de início. Então, ajuda, a gente precisa, às vezes, de ajuda. Fixação no outro. Aqui é quando eu coloco uma meta assim, eu acho aquela pessoa importante, eu quero ser como ela. Ou eu fixo no outro também para dizer assim, as pessoas precisam me ver de outra maneira. Mas eu não sou assim. Então eu
eu sou atriz, né? Um ator aí. Então eu vou, tipo fazer, todo dia eu estou representando o tempo inteiro aqui. A gente tem papel na vida, a gente tem um papel em casa, no trabalho, aqui, né? Nós temos esse papel, nós sabemos como nos comportar. Mas isso não quer dizer que eu não estou manifestando aquilo que eu sou, aquilo que está me machucando. É diferente. Esse que a pessoa tenta estabelecer como se fosse viver num quadradinho. Ali eu não posso sair o pé fora. Como que o outro vai me ver? Como é que eu estou? E eu lembrei aqui das redes sociais, né? Quantas pessoas estão se praticando consigo a autocrueldade, sendo cruel consigo mesmo. Porque assim, não, eu preciso de like. E se eu fizer isso, aqueles que me seguem não vão gostar. Eu não sigo ninguém, mas às vezes a rede social ela se torna que é um instrumento muito bom, não é ruim, mas quantos estão vivendo dentro dessa caixa e que é estabelecida pelos seguidores? O que eu devo usar amanhã? O que eu devo comer amanhã? Olha só, as decisões mínimas dependem do que o outro determina. A pessoa não se vê ainda que está perdendo o direito de escolher, que essa escolha é dela, se gosta ou não gosta, se faz mal ou não faz mal, tem que ser da pessoa. Emoções e sentimentos sufocados, eu já falei um pouco, né? E que tudo isso você vai escondendo, vai sufocando. Eu não posso dizer que eu estou irritada, eu não posso deixar que ninguém perceba que eu estou triste, ninguém perceba que eu estou magoada. Vou viver para os outros. E eu, como ser? O que é que eu estou fazendo? Necessidade de ser aceito pelo outro. Então, eu tenho um grupo, e agora a gente vê mais do que nunca, né? Tem jovens, adolescentes, para ser aceito naquele grupo. Quanto ele tem que se anular? Tem que usar determinada roupa, tem que se comportar dessa forma, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E ele no grupo, esse grupo não era para cada um dizer o que queria fazer e crescer junto, ou tem um líder que tem que dizer o que eu tenho que fazer, como eu devo me comportar, com quem eu devo falar, com quem eu devo estar junto, entendeu? Então, essa fase aí a gente tem que ter muito cuidado, quem tem filho, quem tem neto, e até as crianças. Né? Eu tenho uma neta de 12 anos que chegou para mim da escola e falou que uma menina tinha dito para ela que não gostava de outra e que ela não podia falar com a menina, com a que ela não gostava. Ela disse assim, mas ninguém manda em mim. Ela não baixou a cabeça, não. Ela, ninguém manda em mim, por que eu não posso falar com ela? Eu digo, ainda bem. Ela contou para mim, eu digo, ainda bem, porque a raiva é dela com a outra, não é sua, não compre raiva de ninguém. Né? Então, imagina, ela teve coragem, mas será que outras têm? Né? Até criança a gente está vendo. Né? O bullying, o que o bullying faz? Né? O bullying é uma crueldade. Né? Não importa qual a idade, é crueldade. E tem que ser verificado, se for criança, os pais têm que prestar atenção que ali que tem que ser corrigido, enquanto é criança. A dificuldade de dizer não. Esse não é se eu estou dizendo sim, quando esse sim está trazendo consequências danosas para mim, eu vou responder por coisas que eu não criei, porque eu não posso dizer não, porque senão o que é que vão pensar de mim se eu dizer não? Então, essa dificuldade, a gente tem que romper essa barreira. Nós precisamos ter hora que tem que dizer, basta, chega, não posso também levar, vamos dizer, aqueles que ficam cobrando, ficam querendo que o outro assuma a responsabilidade, então, e a outra assume e vai, e depois as consequências para ela, moral, financeira, tudo é grande, e a pessoa não teve, mas eu não sei dizer não.
adoece e adoece. A crueldade conosco nos adoece. Aqui é consciência, aqui não tem consciência do que quer, do que pode, do que sente. Essa perda de consciência eu falo muito, dessa parte da internet que eu falei, né, das pessoas que têm muitos seguidores, ela vai perdendo isso, ó. O que sente, o que pensa, o que almeja. São poucos que se mantêm, né? Tem que ter uma estrutura muito boa para não ser envolvido por essa massa. Eu vejo também, às vezes, em live que diz respeito à religião, espiritualidade, e tem pessoas que não têm nada a ver com aquele tema, entra só para agredir aquela pessoa que está sendo generosa, compartilhando coisa com a gente. Porque não é obrigado, gente, live não é obrigado a assistir, mas fazem questão de estar ali, né, só para perturbar, né, aquele momento. Eu já assisti algumas lives tratando de espiritualidade, onde outras pessoas entraram com esse objetivo. Então você vê também essa crueldade. E se for dependendo, eu digo assim, esses seguidores que a pessoa deixa, chega um ponto que ela deixa e entra no desespero. Eu não sei qual foi o caso, eu acho que também os fake news. Gente, não importa em relação a quem, mas principalmente quem é figura pública hoje está sendo vítima de fake news de todas as formas. Então, teve um caso aqui que a Lúcia Helena até mencionou, mas rapidamente ela não entrou, que teve uma moça que se suicidou por causa de mentiras que publicaram a respeito dela. Ela não aguentou o tranco. Então, olha o nível de crueldade. Você falar de alguém sem fundamento, sem ter certeza, sem apenas, né, porque acha que alguém comentou e compartilha. Então a gente tem responsabilidade nisso. Eu sempre falo, compartilhar o mal, você responde por isso. Quando a gente compartilha o mal. Nós estamos precisando compartilhar o bem. Eu quero chegar aqui também, antes de chegar nas sugestões, eu tenho só 3 minutos, vou tentar chegar no... Se eu precisar de mais 5, tudo bem? Tá. Eu acho que muitos aqui ouviram falar do Dr. Len, acho que a pronúncia é essa, aquele médico que ajudou no hospital psiquiátrico do Havaí a curar aqueles detentos que eram criminosos, né? Então eu lembrei muito dele nisso aqui, que eu falei de por quê. Ele, quando ele aceitou o trabalho que chamaram, porque nesse hospital não só os detentos eram extremamente perigosos, porque tinham problemas mentais, né, psiquiátricos, e chamaram ele para ajudar. Ele disse, numa condição, eu não quero ter contato com ninguém, eu quero uma sala para trabalhar e a ficha do detento. Então ele chega e começa a olhar essa ficha. Nesse hospital, a rede de água e energia vivia tendo problema, as plantas morriam, né? Então, e tinha presos tão violentos, tinha paciente tão violento que vivia algemado. Os funcionários viviam saindo de licença médica, porque a energia era muito pesada, eram agredidos, tinham que ter muito cuidado com as agressões entre eles, e até com os funcionários e com eles mesmos. Então, quando ele sentou e começou o trabalho, em pouco tempo foi visto a diferença, né? Começa o ambiente a ficar mais arejado, aquela energia pesada, as torneiras não mais estouravam, a energia não vivia com problema, tiveram que reduzir a medicação de alguns, começou a reduzir, outros que viviam algemados, daqui a pouco não precisaram mais dessas algemas, e ele foi indo até esse hospital, chegou a ficar sem paciente, né? Foram sendo, e não só isso, eles não só se curaram, eles puderam ser reintegrados nas suas famílias, na sociedade.
E perguntaram ao doutor Leme o que ele... Acho que o nome do homem é esse. Gente, para nomes são maravilhosos. Eu sempre falo que eu sou doutor Leme. Perguntaram para ele o que ele fazia lá durante o processo, né, que ocorreu. Ele falou que ele perguntava para ele o que está acontecendo dentro de mim para que eu experimente esse problema. E como eu posso corrigir esse problema em mim? Ele não olhava, ele olhava a ficha do detento e fazia essa pergunta. Como eu posso corrigir esse problema em mim? E aí ele pedia à divindade que as dores que ele compartilhava com aqueles detentos, que elas fossem curadas. E ele falava a frase do Ho'oponopono, que é uma oração que está até aqui no nosso livro, que ele dizia assim: sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Eu fiquei pensando, um cara sozinho, com detentos, com problemas sérios psiquiátricos, conseguiu isso. Já pensou se a gente se reunisse, ao invés de discutir a guerra, a gente começasse a pensar o que tem em mim que está contribuindo para esta guerra? O que tem em mim que está contribuindo com a corrupção? O que tem em mim que está contribuindo com a violência que nós estamos vivendo? Se todo dia, nas nossas preces, a gente pedisse isso, como seria? Que mundo nós estaríamos construindo se assumíssemos responsabilidade? O nome humanidade, gente, não é à toa, é uma unidade. Nós estamos todos ligados, todos. Então, hoje você vê todo mundo reclamando, ansiedade, inquieto. Nós temos os problemas nossos, mas também nós estamos sofrendo com essa energia de luta. As dores, as perdas dessas mães, dos seus filhos, das mulheres que perderam seus maridos. Então, as crianças órfãs. Então, imagina o quanto a gente pode fazer em casa com as pessoas que nós não nos relacionamos bem dentro da família. Como seria isso se eu olhasse para esta pessoa e pensasse comigo? Eu não preciso dizer para ela, mas eu posso fazer essa oração. Eu posso pensar o que tem em mim. Eu não vou dizer o que tem na pessoa, que é isso que eu achei interessante. Eu não olho para o outro pensando que ele é o meu problema, e sim eu olho para mim. O que ainda tem em mim que reverbera nessa pessoa e que faz com que a gente não se ajuste, com que a gente não tenha diálogo, com que a gente não possa conviver em paz, porque que me incomoda. Gente, raiva incomoda. Você ter raiva de alguém incomoda. Você odiar alguém incomoda. E o perdão, tanto que o perdão a gente é um pouco egoísta, a gente tem que perdoar, mas não é só perdoar. Eu fiquei pensando nisso, não é só perdoar, é a gente também fazer esse movimento do bem. Né? Eu vejo isso como um movimento do bem, por isso que eu trouxe essa história. E agora vamos lá. Juntei aqui algumas sugestões que eu acho que isso aqui vai se repetir, eu penso, eu não li, como eu falei, eu tenho um livro, eu só folheio. Eu estou lendo profundamente a cada vez que eu trouxer um tema para cá. Então, aqui, sugestões para mudar. Amor. Auto-amor. Aqui eu não deixo me machucar. Aqui eu me olho como um ser importante. E a gente aqui, gente, se a gente olhar aqui, amar a Deus, olha o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar a mim primeiro para amar o outro. Então aqui, ó, auto-amor, perdão e auto-perdão. A gente é cruel conosco. E nós merecemos esse perdão porque nós estamos em processo de aprendizado. O que é importante é, eu me perdoo, mas não para fazer de novo, para me corrigir, para ir para frente. Ali eu não preciso, eu já vivenciei isso, já vivenciei a dor do erro.
agora é hora de eu seguir em frente sem errar, né? Procurar me corrigir. Autorrespeito, a aceitação de quem eu sou e qual o processo que eu estou. Eu não posso querer estar lá na frente, eu não posso querer ser um Chico Xavier, estou longe disso. Tenho que saber que eu sou só a Francisca Neto aqui, nesse processo aqui, um passinho de cada vez. Eu chego lá, não sei quando, mas eu chego, né? Ser fiel conosco, aqui, ó, lealdade conosco. Definir perspectivas pessoais. Eu tenho que ter a minha, mesmo o casamento, mesmo tendo filho, neto, marido, não importa, eu tenho a minha perspectiva, meu esposo tem que ter a dele, e são coisas nossas, né? Cada um tem sua perspectiva. Defesa dos nossos direitos, ele fala em direitos natos. Isso aqui não quer dizer que o que eu vejo no outro é meu direito. O que é meu por direito. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito a ser respeitado. São coisas que é nata minha. Ninguém toma aquilo que é meu. Não é aquilo que é do outro e eu acho que é meu, eu vou tomar. Não, não é isso. Viver e seguir os próprios passos. Quantas pessoas estão infelizes aí na sua escolha de profissão? Porque seguiu o passo de alguém, ou porque alguém quis que e vocês têm que fazer isso, aquilo, porque dá dinheiro. Não é o passo, não é isso que ele veio fazer. Não é essa, né, a função. E a gente não pode deixar de recorrer a Jesus como médico e a nossa maior referência, cujos passos ele deixou aqui para nós. E é isso, gente. Muito obrigada, que graças a Deus consegui trazer isto aqui. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado.